Olá, tudo bom? Hoje eu vou responder para você uma dúvida que muitas pessoas têm. O que é melhor para a gente consumir no dia a dia? Whey protein ou frango? Muitas pessoas buscam uma fonte de proteína magra, saudável, prática, e essas acabam sendo as duas opções mais populares. Querem saber quais são os benefícios de cada uma, né? Porque tudo tem benefício nessa vida e o que vale mais a pena lá no custo-benefício mesmo, né? Com o dinheiro que a gente investe. Eu vou te explicar tudo isso. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você tem hábito de tomar whey protein no dia a dia, se você sabe o que é whey protein. O whey protein é aquela proteína que vem do leite de vaca, em que ele é separado por um processo industrial a proteína do restante. Então, depois eles retiram o líquido, né? Eles desidratam e aí é feito em pó, como se fosse um leite em pó, só que só da proteína, basicamente só da proteína. Eu tenho vários vídeos explicando aqui. Então, de fato, é um alimento, tá? Não pensa nisso como alguma coisa perigosa, preocupante. Não, é só realmente a proteína do leite. E a gente sabe que o leite é muito nutritivo. Muitas pessoas optam por consumir o whey protein no dia a dia pela praticidade. Me conta se você consome ou não, qual tipo de whey, eu vou adorar ver o seu comentário. Quando a gente pensa nessas duas fontes de proteína, a primeira coisa que a gente pensa, o que é melhor em termos de valor biológico? O valor biológico fala pra gente muito da qualidade da proteína. Porque proteína por proteína não quer dizer que ela tem um alto valor biológico. Por exemplo, o colágeno não é uma proteína de tão alto valor biológico porque não tem todos os aminoácidos essenciais. Já no caso do whey e do frango, os dois têm alto valor biológico, sim. São proteínas com todos os aminoácidos essenciais. E agora, com relação ao whey protein, ele tem um certo benefício com relação ao frango, é que a digestibilidade dele é mais facilitada. Ele é digerido mais rapidamente, até porque ele é líquido, então isso já é um ponto positivo para ele. Quando a gente come o frango, é um pedaço de carne, então a gente tem que mastigar, ele fica um tempo lá no estômago para os ácidos conseguirem quebrar aquela fibra, transformarem aquilo justamente num suco misturado com suco gástrico, para que passe para o intestino onde ele consegue ser absorvido. Então, o tempo de digestibilidade é maior. No caso do whey protein, a digestibilidade é mais rápida. E se for um whey protein mais processado, no sentido de que mais diferenciado, como o whey protein isolado, hidrolisado, aí é mais rápido ainda. Mas já no caso do whey protein concentrado, comparativamente com o frango, a digestibilidade é mais fácil. O que isso quer dizer pra gente? Que se você é uma pessoa que quando come fica com muito tempo com o alimento lá no estômago, se sente muito pesado, tem dificuldade principalmente no jantar, né? Não quer comer uma coisa mais pesada, tem dificuldade no sono quando come comida, talvez fosse mais interessante consumir o whey protein porque ele é mais leve, nesse sentido de que não vai ficar tanto tempo no estômago e não vai pesar tanto. Mas em termos nutricionais, em termos de proteína, os dois aí tá empatado, os dois são muito saudáveis. Claro que a gente tem que pensar também nos outros nutrientes, né? Porque quando a gente consome um alimento, a gente não pensa só em proteína, ou não deveria pensar. Então, quando a gente olha para o frango é um alimento muito nutritivo. O frango tem ferro, o frango tem várias vitaminas do complexo B, B12, maravilhosa. O frango tem zinco, tem fósforo, tem selênio, tem muitas vitaminas, minerais, e é um alimento bem completo. Quando a gente olha para o whey protein, normalmente a gente pensa no cálcio, porque ele é um alimento lácteo, mas o whey protein também tem as imunoglobulinas, que estimulam o nosso sistema imunológico. Então, dependendo do que você precisa ou busca para aquele momento, um deles vai ter mais benefícios do que o outro. Nesse caso, a gente não pode dizer que um é superior ao outro, porque vai depender do restante da sua alimentação. Por isso que a gente tem sempre que tentar fazer uma alimentação bem variada e não depender só dos suplementos no dia a dia, para garantir que os nutrientes que a gente não conseguiu pegar naquele momento ou naquele alimento, a gente consiga no restante da alimentação. Com relação à saciedade, se você é uma pessoa que está querendo facilitar, né, o processo de perda de peso, quer se manter saciado por mais tempo, o que seria melhor para você? Com relação a isso, o frango sai ganhando, porque foi aquilo que eu te falei. O whey é líquido, então a gente bebe o whey e ele rapidinho já passa do estômago para o intestino, então ele esvazia rápido no nosso estômago. Claro que ele é uma proteína e tem um tempo de digestibilidade um pouquinho mais lenta do que se fosse um pão, por exemplo, mas eu estou comparando aqui duas proteínas. Então, comparado com o frango, que é sólido, ainda tem um pouquinho de gordura, mesmo que seja um peito de frango, ainda vai ter um pouquinho.
o frango leva mais tempo para ser digerido e passar do estômago para o intestino. Então, nesse ponto, o frango sai ganhando, porque como ele fica mais tempo ali, ele vai aumentar a sua sensação de saciedade e pode te ajudar a petiscar menos depois. Tem a questão da praticidade também. Então, muitas pessoas falam, eu prefiro consumir o whey protein à noite porque eu não quero ter que trabalhar. Eu quero substituir o meu jantar por uma vitamina, por um iogurte com whey, com uma fruta, com uma fibra, ao invés de ter que fazer o frango lá grelhado, ou refogado, ou desfiado, que de fato leva mais tempo, né? Aí você pega, bota, mistura lá e acabou, já tá tudo pronto. Agora lembra também que o frango pode ser prático, porque você já pode deixar o frango pronto, você pode fazer uma quantidade grande dele, separar em porções e congelar e só ir descongelando no dia, já tendo ele ali à disposição. Então, os dois acabam sendo práticos. É óbvio que o frango precisa de um pré-preparo que o whey não precisa. E tem a questão também da praticidade de você levar para a rua, né? Às vezes você está numa academia, você quer tomar uma proteína no pós-treino. Claro que o whey vai ser muito mais prático do que você levar um frango para você comer no pós-treino, até porque tem a questão da temperatura, da durabilidade, em que um alimento em pó é muito mais fácil da gente transportar e reconstituir. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração do que fica mais fácil de ser encaixado na sua rotina. Outra coisa que a gente tem que falar, claro, é do preço, né? Porque quando a gente compara o frango com o whey protein sempre vai ser mais caro proporcionalmente porque é um alimento mais especializado. Então, o frango, nesse quesito, vai sair ganhando porque é mais econômico para a gente consumir no dia a dia, claro. Então, se você não tiver dinheiro para consumir o whey protein, o frango pode ser uma boa opção. Inclusive, se você não estiver tão preocupado assim só com a proteína, nem ser um alimento com pouca gordura, lembra que a sobrecoxa, a coxa do frango sem pele também podem ser uma opção e normalmente elas são mais econômicas do que o peito do frango. Então ainda tem isso, né? Ainda tem tipos de frango que são mais baratos. Claro que vai ter um pouquinho mais de gordura, mas se isso não for uma questão para você, entra nesse ponto também. E lembra que eu tenho um vídeo falando também sobre os diferentes tipos de whey protein, porque tem muita gente que acha que eu tenho que tomar o isolado, o hidrolisado para ter mais benefícios. A não ser que você seja um atleta ou tenha necessidades muito específicas, intolerância à lactose, o concentrado já pode te atender bem, ele é muito mais econômico. Então eu tenho um vídeo aqui no canal falando por que usar whey protein no dia a dia, porque super cabe para a grande maioria das pessoas, ele poderia ser acrescido para garantir suas necessidades de proteína. Tem um vídeo falando de diferentes tipos de whey protein, como comprar um whey protein de qualidade, né, como não ser enganado no rótulo. E tem um vídeo falando também de diferentes tipos de corte de frango, justamente essa questão de coxa, sobrecoxa, peito, asinha, o que é melhor, como preparar da melhor forma. Então vou deixar tudo isso aqui embaixo na descrição para te ajudar. Me conta aqui embaixo, então, qual desses dois você mais usa no dia a dia? O frango, o whey, o que funcionou bem para sua rotina? Tem momentos que você sempre consome whey, tem momentos que você só consome frango. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de curtir o vídeo, porque isso faz com que o vídeo chegue a quem precisa e me ajuda muito aqui no canal. E se você já conhece alguém que vai gostar, compartilha. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.